Graça e paz. Eu saúdo meus irmãos e minhas irmãs da internet em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Geraldo, eu estou aqui novamente para fazer mais um vídeo, no caso o vídeo número 32. Neste vídeo eu não vou falar da vida espiritual dos animais, da qual eu venho falando nos vídeos anteriores. Eu vou abrir um parênteses e quero falar de uma questão muito séria que sempre existiu na humanidade, mas pelo que estamos presenciando, parece que atualmente se agravou essa situação, que trata-se da ausência da presença de Deus na vida das pessoas, ou seja, a falta de Deus na vida da pessoa, a ignorância de Deus que muitos possuem, que por causa disso nós estamos presenciando atitudes de certos seres humanos que nós não podemos compreender a razão dos acontecimentos quais nós estamos presenciando. São acontecimentos terríveis, violência, injustiça, crimes incompreensíveis no plano humano, mas no plano espiritual nós podemos vislumbrar a causa. E uma dessas causas eu vou falar agora neste vídeo. Glórias a Deus. Porque é acontecimento que incomoda muita gente, está incomodando toda a sociedade. Nós estamos vendo homens e mulheres aí completamente sem noção da existência de Deus. Não sabem que Deus existe. Não se aperceberam ainda de que elas têm um Deus, um Pai, um Criador. Então é dessa ausência do Espírito de Deus na vida de certas pessoas que eu quero falar hoje. Eu quero ler um texto aqui que preparei de antemão para ajudar na compreensão. Durante os últimos quase 6.000 anos da existência do ser humano na Terra, durante os quais Deus vem se manifestando constantemente para ele, a consciência da existência e da presença de Deus na vida do homem sempre foi e continua sendo inexpressiva, ou quase inexistente, porque este não procurou aprender e utilizar na sua vida prática os conhecimentos e os ensinamentos de Deus que há nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, para adquirir a consciência de Deus e o conhecimento do objetivo da sua vida. Quer dizer, muitas pessoas que não conhecem que há um Deus na vida dela, ela não tem consciência da presença de Deus, também não tem objetivo na vida. Porque é Deus que dá um objetivo na nossa vida. Quando nós tomamos conhecimento da existência dele, o conhecemos, a nossa vida toma um sentido verdadeiro, um sentido real. Mas se a pessoa não tem conhecimento de Deus, não tem sentido nenhum para a vida. Ficam cometendo muitas barbaridades. Porque o inimigo da alma dessas pessoas, o Satanás, o diabo e seu demônio, tomam conta da vida dela. É o que nós estamos vendo atualmente acontecer. As religiões pouco ou nada ajudaram neste sentido durante toda a história do homem. Você pensa que as religiões ajudam muito e eficientemente as pessoas a conhecerem Deus, a encontrarem Deus? É puro engano. Elas não souberam orientar o homem para buscar o sentido e a verdade espiritual em sua vida aqui na Terra.
Muitas pessoas que estão entregues à violência, ao crime, já passaram por várias igrejas, por várias religiões, mas elas não tiveram o poder para encaminhar essas pessoas a Deus. Deus, no decorrer da história, através dos seus profetas, revelou aos homens a sua personalidade santa, o seu amor puro, a sua vontade infalível, o seu propósito perfeito para com todos. Contudo, até agora, o homem permanece arredio em relação a Deus, como se Deus fosse um estranho para ele, e as religiões estão passíveis em relação a esta verdade. Porque muitas religiões, muitas igrejas não estão pregando a verdade que Cristo quer. Estão se encaminhando mais para o lado do comércio, do negócio, do lucro. Ou seja, estão desvirtuando o Evangelho. Estão pregando na contramão daquilo que Jesus quer que elas preguem. Vou citar uma passagem de Isaías capítulo 1. Versículo 2 diz assim: Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. O Senhor falou assim: Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha, que situação gravíssima do povo de Israel, para quem Deus direcionou essas palavras através do profeta Isaías. Deus colocou os homens de Israel abaixo de um boi, abaixo de um jumento. Porque o boi, ele conhece o seu dono. Não só o boi, como a grande maioria dos animais. O cachorro, por exemplo. E o jumento também. Ele conhece a sua manjedoura. Enquanto os homens daquela época não conheciam a sua obrigação, que era reconhecer o seu Criador, o seu Pai Celestial. Mesmo depois de Deus já ter se manifestado muitas e muitas vezes, principalmente quando tirou aquele povo da escravidão do Egito, fazendo aquele milagre, atravessando o Mar Vermelho, depois atravessou o Rio Jordão. Mesmo assim, o povo não viu a grandeza de Deus, a manifestação do seu Espírito, e faziam-se cegos para as palavras e a exortação de Deus através dos profetas. E fazendo um paralelo, hoje nós estamos vivendo a mesma situação. Homens e mulheres que estão abaixo, com seus sentimentos, abaixo dos sentimentos dos animais. Estão cometendo atitudes irracionais que nem animais fariam. Então, esta palavra que Deus proferiu naquela época, através de Isaías, é perfeita para a época de hoje. Existem muitos homens que estão abaixo dos animais, em termos de racionalidade. Glórias a Deus. Isaías também diz no capítulo 59: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Versículo 1. Nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não
vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, de crimes, e os vossos dedos de iniquidade roubam. Os vossos lábios falam mentira, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há quem invoque a justiça com retidão, nem há quem pleiteie com verdade. Confiam na vaidade e falam mentira, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Glórias a Deus. Então vejo que Deus está falando daquele povo. Eu vou tomar como exemplo. Quando vem se levantando um tempo, uma tempestade, o céu fica todo escuro. E aqui embaixo da terra parece que ficou noite. Aqui embaixo, mas acima das nuvens, o sol continua brilhando. Assim é a presença de Deus. O que Isaías está dizendo aqui? O pecado, a iniquidade, forma uma nuvem espiritual escura sobre as pessoas, os pecadores, que separa elas de Deus. Elas não conseguem ver o rosto de Deus. Então, a pessoa, o pecador que pratica iniquidades, para ela, o mundo dela está todo escuro, mas acima dessa escuridão dos pecados dela está a presença de Deus. Como o sol está brilhando sobre as nuvens em tempo de tempestade. Então, a presença de Deus sempre ela está presente, sempre ela está disponível. Sempre o Espírito de Deus está resplandecendo. Então, a culpa das desgraças, dos crimes que acontecem, não é de Deus. São dos homens que se encobrem de iniquidade e não conseguem ver a presença de Deus. Mas Deus está sempre presente. Os homens é que se tornam cegos para não verem a presença de Deus. Glórias a Deus. Então, até agora eu falei um pouco da religião, que falham na sua missão de encaminhar os homens a Deus, para descobrirem a presença de Deus. E como não descobrem, permanecem na escuridão, sem a presença de Deus. Então vou falar agora um pouco sobre as ciências. O conhecimento humano. Vou ler um texto. E as ciências? O que fazem as ciências para ajudar o homem a sair desta terrível escuridão espiritual? Para sair desta barbárie medieval? Por buscar e compreender mais o universo material do que o universo espiritual, as ciências, de um modo geral, se eximiram da nobre função de ajudar o homem a alcançar o conhecimento de Deus e o seu próprio conhecimento, o conhecimento de si mesmo. Ciências como teologia, filosofia, cosmologia, sociologia, antropologia, psicologia, história, entre muitas e outras ciências humanas, permaneceram passivas diante desta mais importante e urgente necessidade do homem, que é conhecer a Deus. Necessidade esta que é primordial para que o homem tenha vida verdadeira em abundância, como Jesus disse. Jesus disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Então veja bem, a ciência possui muito conhecimento, mas elas não ligam este conhecimento a Deus, ao Criador. Veja bem, um professor de matemática
ministra várias horas de aula. E na sala de aula, ele não menciona o nome de Deus nenhuma vez para os alunos. Por quê? Porque ele não liga a matemática a Deus. Ele não lê a Sagrada Escritura, então não sabe que a matemática é uma criação de Deus para reger o universo. Ele passa aquelas fórmulas para os alunos, mas não liga aquela ciência a Deus. Não sabe ele que Deus é o maior matemático, o criador de toda a ciência da matemática. Porque com ela ele criou o universo, através de suas leis matemáticas, que regem as leis físicas, que regem todo o universo. Tanto o universo físico como o universo espiritual. E o professor de história dá aulas e mais aulas e mais aulas e não menciona uma vez o nome de Deus para os seus alunos. Porque ele não liga a história a Deus e Deus à história. Ele não sabe que Deus é soberano sobre toda a história e que é Deus que cria a história e que Deus governa a história. E o professor de biologia, ou anatomia, ou histologia, que não menciona Deus nas suas aulas, porque não liga as leis que regem o nosso organismo ao poder de Deus, à sabedoria de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que como Deus se manifestou para todas as pessoas sem exceção têm a obrigação de falar de Deus aonde quer que esteja. O professor de química tem que falar de Deus, porque é impossível estudar química e não se ligar a Deus. Como um grande cientista falou, quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. Eu li num livro que esta frase era de Louis Pasteur, o cientista francês que descobriu os micróbios e as bactérias. Mas depois já vi na internet que essa frase é de Albert Einstein, então eu não sei mais de quem é essa frase. Só sei que ela tem muita verdade e muito poder para nos ensinar. Então, como Deus se manifestou para toda a humanidade, para todos os homens têm a obrigação de falar do poder dele, da sabedoria dele. Não importa aonde. Principalmente aqueles que estudam as ciências deveriam se ligar a Deus, porque eles têm responsabilidade também para falar de Deus. Não é só o Papa, não são só os bispos, não são só os padres, os apóstolos, os pastores, os missionários, não. Cada homem tem a obrigação de falar de Deus. Cada homem tem a obrigação de ler a Sagrada Escritura e conhecer a Deus, para falar das maravilhas, dos feitos dele e da salvação que ele oferece para todos os homens. Glórias a Deus. O médico tem a obrigação de falar de Deus para os seus pacientes. Os enfermeiros, as enfermeiras também, porque estudaram o corpo humano, a máquina mais maravilhosa criada por Deus. Eles têm que falar de Deus. Qualquer pessoa. O engenheiro tem a obrigação de falar de Deus. O pedreiro que constrói as casas também. O bombeiro, o pintor, o eletricista. A manicure, a cabeleireira, o açougueiro, todos, sem exceção,
tem essa responsabilidade de falar de Deus, pregar as suas maravilhas, porque Deus se manifestou para todos, homens sem exceção. Ele se manifestou lá dos céus, como ele falou para Moisés. Moisés diz ao povo que o que eu falei para eles, eu falei desde os céus, falei dos céus. Por isso, eles têm que me dar ouvidos. Porque Deus falou lá dos céus, ele se revelou lá dos céus. E depois ele mandou o próprio Filho dele, dos céus, também se revelar. E revelar o Pai através da vida dele. Então não há desculpa para uma pessoa, um catador de lixo, ou um peixeiro, um açougueiro, não há desculpa. Não, eu só tenho o primário, eu mal sei ler, não há desculpa. Até quem não sabe ler pode pedir para alguém ler a Sagrada Escritura, para ele saber falar alguma coisa de Deus. Não há desculpa. E Deus vai cobrar. E aqueles que não falam de Deus no seu local de trabalho, na sua faculdade, no seu lar, aqueles que não falam de Deus em local nenhum, vão ser julgados por Deus. Vão ser julgados por Deus. Principalmente os professores, os estudiosos, que às vezes alguns escritores escrevem livros de 300, 400 páginas, contando romances, história, mas não mencionam o nome de Deus uma vez. Deus vai cobrar desses. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Continuando o texto. Nada ajudaram as ciências, eu estou falando das ciências, nada ajudaram o homem com seus conhecimentos para mudarem o caráter ruim do homem para melhor. Essas ciências que eu citei e outras têm a obrigação de falar de Deus para todos os homens, para mudar, ajudar a mudar o caráter ruim dos homens. Não são só as religiões, são as ciências também. Não enxergaram que esta responsabilidade pertence a elas também, às ciências. As ciências estudaram o homem e muito aprenderam com ele, mas nada fizeram pelos homens em termos espirituais. Ficam só esperando pelas religiões, para despertar e desenvolver a consciência de Deus no homem. Usaram o homem, a ciência estuda o homem, usaram o homem, mas permaneceram passivas diante de suas misérias. O que essas ciências fazem para resolver a miséria dos homens? Eu digo em termos espirituais. A ciência, a farmacologia descobre e inventa remédios para curar o corpo. Eu estou falando em termos espirituais. Eu estou falando falar de Deus para o homem. Falar daquilo que Deus se manifestou para ser transmitido aos homens. Não retribuíram a ele, ao homem, o que ganharam dele. Não retornaram a ele o bem que tiveram. Isto aconteceu porque as ciências só estudam o homem inferior, o ser biológico, psicológico e social, mas não estudam o ser espiritual do homem. Não estudam a natureza divina do homem. Por isso, não identificam a imensa necessidade de Deus que o homem possui. As ciências precisam
identificar que a maior necessidade do ser humano é a necessidade de Deus, conhecer a Deus. Depois vem a segunda necessidade, que é a necessidade de arrependimento. É a segunda necessidade do homem, de arrependimento. Quando conhece a Deus, entra na fase do arrependimento. E depois na fase de transformação. E depois na fase de não pecar mais. Para ser santificado, purificado e alcançar a salvação e a graça maior que a vida eterna. Mas as ciências têm que dar também atenção ao lado espiritual do homem. Não é deixar só para as religiões, não. A ciência também. Glórias a Deus. Agora eu vou falar um pouco das nações e dos estados, que também têm obrigação de lutar pela libertação do homem, ensinando o que Cristo ensinou. O Estado tem essa obrigação também. Eu já falei em outro vídeo que eu estudei no interior em colégio de padre americano, freira americana. Todo dia de manhã eles reuniam os alunos na quadra diante da bandeira brasileira para cantar o hino nacional. Ou seja, os padres americanos ensinando para nós crianças brasileiras o patriotismo, coisa que não se vê hoje em dia mais. E quando entrávamos na aula, a primeira aula era de ensinamentos da Sagrada Escritura, passagens da Sagrada Escritura. E nós ainda fazíamos teatro da Sagrada Escritura, das passagens. Onde a gente vê isso hoje? Eu tive essa bênção de Deus. Eu recebi essa educação moral e cristã. Estudei moral e cívica. Estudei OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Onde se vê hoje em dia? Não se vê mais. E as nações dos estados, de modo semelhante, fizeram e faz. Ou seja, o Estado faz como as ciências. Não se responsabiliza pela vida espiritual dos seus cidadãos, que é obrigação do Estado. Os homens são tratados por aqueles que almejam estar nos mais altos cargos da nação apenas como um instrumento a ser usado para sua ascensão, razão pela qual esquece o real valor e sua origem, seu real valor do homem e sua origem e natureza divina. Qual é o homem de Estado que se preocupa com a vida espiritual dos cidadãos? Se houver um, é uma raridade. Mas todo homem do Estado, que faz parte do Estado, do município, do Estado, da nação, vereador, prefeito, deputado, governador, senador, presidente, todos têm a obrigação diante de Deus de cuidar da vida espiritual dos cidadãos e não se preocupar somente em sua própria riqueza. Quem faz isso vai se ver com Deus, porque está negligenciando a responsabilidade que Deus lhe dá de falar dele na Câmara, no Congresso, no governo, aonde for. Falar de Deus, do seu poder, que dirige todo mundo. Glórias a Deus.
Assim sendo, em nada ajudam o homem ser o que ele realmente é, pois não buscam conhecer a Deus, nem a si próprios. Quer dizer, se a pessoa não busca a presença de Deus para a sua vida, não busca conhecer a vontade de Deus, não busca ter contato com o Espírito de Deus, não busca receber uma revelação de Deus, como é que ela vai buscar para outra pessoa, se ela não busca para ela mesma? Se ela buscar viver segundo o Espírito de Deus, ela vai querer a mesma coisa para outras pessoas. Porque ela vai descobrir o quanto é bom viver em união com Deus. Ela vai querer o bem para os outros. Glórias a Deus. É responsabilidade do Estado também levar os homens, seus cidadãos, a conhecerem seu Criador e a si mesmos, através da educação cristã aos seus cidadãos, desde a mais tenra idade, para que, quando forem adultas, não causem prejuízo à nação, desviando-se por maus caminhos, como estamos vendo atualmente. A desgraça que se abateu no Brasil por causa da corrupção. Que muitos homens que não tiveram educação cristã quando criança, não conhecem a Deus, então só vão para o caminho mau. Não conhecem a Deus. Glórias a Deus. Salomão, homem muito sábio, disse: ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Salomão já sabia que a educação da criança tem que ser dos 2 aos 7 anos. Ali que se forma o caráter da criança. É ali que vai ser determinado o que a criança vai ser no futuro. Se vai ser um homem bom ou um homem ruim. Através da educação nos primeiros anos da infância da criança. Provérbio 22, 6, esta passagem. Ou seja, o caminho da virtude e do conhecimento de Deus. Quando ensinamos a educação cristã à criança, nós estamos ensinando o caminho da virtude e do conhecimento de Deus. Ou seja, da honestidade, da sinceridade. E não do roubo, e não das falcatruas. Glórias a Deus. E o Salmo 33 complementa. Salmo 103, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Se a nação é dirigida por princípios cristãos, é o Senhor que está dirigindo ela. Então ela vai ser uma nação próspera, uma nação rica, com os seus cidadãos vivendo em paz, em tranquilidade, e não vivendo esta insegurança que se vive hoje. O motorista de aplicativo sai para trabalhar e não volta mais. Acha o homem morto no mato, porque foi assaltado. A mãe sai de casa para comprar uma fralda para a filha e não volta mais, porque foi raptada, abusada e morta. Porque quem fez isso nunca ouviu falar de Deus na infância dela, quando tinha 2 anos a 7 anos. Nunca ninguém falou de Deus para ela. Glórias a Deus. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha lá do céu
O Senhor olha, porque Ele tem infinitos olhos. Ele vê em todas as direções, em todos os sentidos, em todos os lugares. Vê todos os filhos dos homens. Ele vê todos os filhos dos homens e o que eles estão fazendo. Deus vê o que eles estão fazendo. Da sua morada observa todos os moradores da terra. Deus vê todos os moradores da terra ao mesmo tempo, porque os olhos deles estão em toda a terra. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus fez o nosso coração, mas Ele não tem culpa de nós direcionarmos o nosso coração para o mal. Não, Ele fez o nosso coração bom. Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. O homem é que desvirtua o coração. Só que Deus vai requerer ele de volta com o coração como ele fez. Deus não vai aceitar o coração do homem desvirtuado. Ele não vai aceitar. Quem se apresentar depois da morte diante de Deus com o coração desvirtuado vai se ver com Deus. Vai sofrer 1000 vezes mais. Eu já expliquei nos outros vídeos que o sofrimento no inferno é 1000 vezes mais do que aqui na terra. E o tempo lá é 1000 vezes mais. Quando a pessoa morre, vai para o inferno, passou um dia lá, passou um dia nosso aqui, lá no inferno já passou 1000 anos. Porque um dia da terra é 1000 anos no inferno. Isso o pecador precisa saber. Todos nós, cada um de nós, temos responsabilidade diante de Deus, de buscar desenvolver a consciência da sua presença em nossa vida e ainda ajudar a outras pessoas a conseguirem a mesma coisa. Mas se não buscamos para nós mesmos, como buscaremos para outros? Glórias a Deus. Se nós não queremos Deus para nós mesmos, como é que nós vamos querer Deus para os outros? Mas buscando Deus para nós vamos desejar Deus para os outros. Todos nós, cada um de nós, temos obrigação para com Deus de falar bem dele para todos que conhecemos. Como eu falei, até a cabeleireira, a manicure, a pedicure, tem a obrigação de falar de Deus para suas clientes. O peixeiro, lá na feira vendendo peixe, também ele tem a obrigação. Todos têm a obrigação. O carcereiro na penitenciária tem a obrigação. Todos têm a obrigação. Isto ele espera de nós, que nós falemos dele e falemos bem dele. Se fizermos isto, estaremos agradando a ele. A obrigação de falar de Deus não é só do Papa, nem do bispo, nem do pastor, mas de todos, de cada um, porque Deus se revelou para todos. Se calarmos a boca e não falarmos bem de Deus, Ele nos julgará. Então, veja bem, Deus se revelou, já falei, Deus se revelou dos céus para os homens. E depois Ele enviou o próprio Filho dele para a terra para revelar de novo o caráter de Deus. Jesus Cristo mesmo falou: quem me vê, vê o Pai. Quem me obedece, obedece ao Pai. Marcos capítulo 16. E disse-lhes, Jesus disse aos discípulos, mas esta palavra aos discípulos é para nós também: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, esta ordem de Jesus Cristo é para cada criatura. Não é só os apóstolos, os 12 apóstolos que têm a obrigação de falar de Deus, não. Todas as criaturas da terra.
esta ordem de Jesus foi dada somente ao seu apóstolo? Está perguntando. Lógico que não, porque como Deus, Jesus se revelou a todos os homens. Todos têm a mesma responsabilidade de conhecer a Deus e falar dele a todos. Falar bem, não pode falar mal de Deus. Aqui na minha casa chegou um endemoniado que veio me visitar. Chegou perguntando de mim: Pastor Geraldo, o senhor que já estudou muito a Bíblia, me responda. Onde está na Bíblia o primeiro adultério? Eu digo: eu não sei, na Bíblia não ensina isso. A Bíblia só ensina o que é necessário para a minha salvação. Falei para ele. Ele disse: foi Sara que traiu Abraão com o egípcio. Aí quando ele disse isso, eu senti uma ira divina tão grande. Gritei no ouvido dele: sai, Satanás, e te precipita para o inferno em nome de Jesus. Aí esse homem saiu com o rabinho entre as pernas, entrou no carro dele e foi embora. E o diabo que estava nele, até agora deve estar caindo para o inferno, em nome de Jesus. Então tem pessoas que procuram só ver o lado ruim para falar mal de Deus, porque estão no inferno. Essas almas estão no inferno, e quando morrerem vão retornar para o inferno. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós temos que fazer como Neemias. Neemias, na reconstrução do templo de Jerusalém, ele mandou que todos os trabalhadores dele trabalhassem com uma mão, mas mantivessem as armas na outra mão, para se defender dos inimigos. Assim somos nós. Nós temos que estar no nosso trabalho, no nosso estudo, fazendo a nossa obrigação, mas na outra mão nós temos que ter a palavra de Deus. É ela que nos defende contra os inimigos. Glórias a Deus. Por último, para concluir, palavras do pregador, filho de Davi, que é Salomão, rei de Israel. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O dever de todo homem é guardar os seus mandamentos e temer a Deus. E o que é temer a Deus? É lhe dar honra, lhe dar glória, respeitar, falar bem dele, enaltecê-lo, edificá-lo. Esta é a nossa obrigação, de falar bem de Deus onde quer que estejamos e aonde quer que iremos. Glórias a Deus. Amém? Então vamos ficar por aqui, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glórias te dou, Senhor. Te agradeço, Senhor, por esta linda revelação que o Senhor colocou no meu coração para passar para os teus filhos. Eu peço que o Senhor os abençoe grandemente, Senhor, e coloque no espírito deles o desejo, a vontade de te conhecer na Sagrada Escritura e falar de ti aonde quer que eles estejam, porque este é o teu mandamento, e fazendo isso, eles serão grandemente abençoados por ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.